Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa revisão de ética, que é uma matéria super importante para a sua prova. E não vamos perder tempo, vamos começar desde logo. Primeiro tema que eu quero tratar com vocês são as sanções disciplinares. Vamos para o quadro Sanções disciplinares. Bem, o que eu quero que vocês lembrem de começo é o seguinte: de acordo com o artigo 35 do nosso Estatuto da Advocacia da OAB, nós temos 4 sanções disciplinares: censura, suspensão, exclusão e multa. São essas 4 sanções disciplinares que nós temos lá no artigo 35 do nosso estatuto. Lembrando, já faço uma observação que depois vou explicar melhor, a advertência não é sanção disciplinar. Então, as sanções disciplinares só são essas 4 aqui. Opa, ajeitei agora. Só são essas 4, pode voltar para mim. As sanções disciplinares são a censura, suspensão, exclusão e multa. Vocês não podem cair na pegadinha da prova. A advertência não é sanção disciplinar. Só são as 4 que eu mencionei, tá bom? Agora eu vou falar de cada uma delas rapidamente. Vamos para o quadro e vamos falar da censura. Vamos falar aqui da censura. A censura está lá no artigo 36 do nosso Estatuto da Advocacia da OAB. A censura é uma sanção disciplinar de caráter leve. Vem para mim agora, por favor. A censura é uma sanção disciplinar de caráter leve, por quê? Porque o advogado que recebe uma censura, ele pode trabalhar, ele vai poder advogar, tá? Ele recebe uma sanção disciplinar, mas ele pode advogar. Muita gente pensa assim, recebeu uma censura, então não é nada muito grave. Pode vir a ser algo grave no futuro, como depois eu vou explicar. Então fiquem comigo aí. Voltamos para o quadro. A censura é uma sanção de caráter leve. Ela não tem publicidade. A censura não tem publicidade. Ou seja, ninguém sabe se o advogado vai vir a ter censura ou não. E agora nós vamos ver, pode voltar para mim, as hipóteses de incidência da censura. Quando que nós vamos aplicar a censura? Então nós vamos aqui no quadro, vamos aqui ver, deixa eu apagar aqui, as hipóteses de censura. Vamos ver aqui que estão no artigo 36. A censura é aplicável nos casos de infrações definidas no inciso 1 a 16 e 29 do artigo 34. Deixa eu puxar aqui para não atrapalhar vocês. Aqui, pronto. Inciso 2º, violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. Violou o Código de Ética e Disciplina, aplica-se a censura. Violação a preceito desta lei, quando para infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Então, nessas hipóteses aqui, se aplica a censura. Agora, um ponto importante a ser destacado. Vejam comigo aqui no quadro. A censura poderá
poderá ser convertida em advertência se houver circunstância atenuante. Onde é que está isso? No artigo 40, inciso 1 ao 4 do Estatuto da Advocacia da OAB. Então, volta para mim. Vejam, se você receber uma censura, mas tiver uma circunstância atenuante, essa censura vai ser convertida em advertência. E sendo convertida em advertência, você não vai receber nenhuma sanção disciplinar. Você vai ter uma advertência, e advertência não é sanção disciplinar. Então você recebe uma censura, isso fica registrado lá na sua ficha, fica registrado lá, mas se você não ganhar a censura, nada vai ficar registrado na sua ficha. A advertência ela vai ficar registrada em outro lugar, mas não vai ser uma sanção disciplinar. Então vejam a importância, inclusive prática, de você saber que a censura ela se converte em advertência. E a pergunta que vocês podem estar fazendo, quais são as circunstâncias atenuantes? Elas estão lá no artigo 40, inciso 1, 2, 3 e 4 do nosso estatuto. Vamos ver as circunstâncias atenuantes. Vamos para o quadro, por favor. Vou botar aqui as atenuantes previstas lá no artigo 40. Falta cometida na defesa de prerrogativa, ausência de punição disciplinar anterior, exercício assíduo e proficiente de cargo ou mandato na OAB e prestação de serviços relevantes à advocacia e à causa pública. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês anotarem, tá? Falta cometida na defesa de prerrogativa, ausência de punição disciplinar anterior, exercício assíduo e proficiente de cargo, mandato na OAB, prestação de serviços relevantes à advocacia e à causa pública. Havendo atenuante, a censura é convertida em advertência. Tá bom? Então, pode voltar para mim agora. Então, nós vimos a censura. É uma sanção disciplinar de caráter leve, por quê? Porque o advogado, ele pode continuar advogando, tá? Ele vai ter uma anotação lá no seu registro, na sua ficha, mas ele vai poder continuar advogando. E se ele tiver uma atenuante, essa censura vai ser convertida poderá ser convertida em advertência, né? E daí o advogado ele passa a ficar com a ficha sem nenhum registro, sem nenhuma anotação, tá bom?
Agora nós vamos para a próxima sanção disciplinar, que é a suspensão. Vamos lá para a suspensão, vamos para o quadro. Suspensão. A suspensão é uma sanção de caráter grave. Por que de caráter grave? Vem para mim rapidinho. Ela é uma sanção de caráter grave porque o advogado fica proibido de exercer a advocacia no prazo, que pode variar entre 1 mês a 12 meses. Então tem suspensões de 3 meses, outra de 4, outra de 5 e assim por diante, tá? Então, o período, voltamos na tela, por favor, é de 1 mês a 12 meses. A suspensão, tá? A suspensão, ela tem publicidade. A gente consegue ver se o advogado ele está suspenso ou não. Voltando para mim, tem 3 situações, tá, que o advogado pode receber suspensão e essa suspensão pode vir a perdurar por mais de 12 meses. Há 3 casos em que a suspensão pode perdurar por mais de 12 meses. Vamos botar aqui no quadro. Quais são os casos? Inépcia profissional. O que é inépcia profissional? É quando o advogado tem erros reiterados, erros graves, o advogado interpõe recurso equivocado, graves erros de português, aí ele tem que fazer novas provas de habilitação. Inépcia profissional, quando o advogado recusa-se a prestar contas, errei aqui, só um minutinho, prestar contas, então o advogado recusa injustificadamente e mais a inépcia profissional, prestar contas e também deixar de pagar a OAB depois de regularmente notificado. Então ele não paga a OAB depois de regularmente notificado. Nessas 3 hipóteses aqui, pode voltar, o advogado ele poderá ficar suspenso por um prazo maior que 12 meses. Se ele não prestar contas, a suspensão continua. Se ele não pagar a OAB depois de regularmente notificado e não pagar e ficar sem pagar, a suspensão vai perdurar até ele pagar, tá? Então, esses 3 casos aqui, eu quero que vocês lembrem, tá bom? E agora nós vamos ver as hipóteses de suspensão. Vamos lá para os meus slides. Vamos ver aqui as hipóteses de suspensão. Vamos ver aqui as hipóteses de suspensão. A suspensão é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos 17 a 25 do artigo 34 e reincidência em infração disciplinar. Depois eu vou falar do artigo 34, até me esqueci de falar quando eu tratei da censura. Depois eu vou falar rapidamente sobre ele. E reincidência em infração disciplinar. Então vejam, olhem aquilo que eu falei lá no começo, quando eu tratei da censura. Tem advogado que não se preocupa muito quando toma uma censura. Mas vejam, se você tem uma censura, tá? E daí vem a receber outra censura, como você é reincidente, essa censura aqui vai se tornar uma suspensão. Então tem que ter muito cuidado quando tomar duas censuras, tá bom? Bem,
Então é isso. A suspensão é uma sanção. Pode voltar para mim? É uma sanção grave, porque o advogado fica proibido de advogar durante 1 mês, 2, varia. Cada caso é um caso. A suspensão, então, é grave por isso. E ela tem publicidade. Agora vamos para a próxima sanção disciplinar, que essa é a mais grave de todas, que é a exclusão. Vamos lá comigo aqui no quadro. Exclusão. Exclusão. Exclusão é uma sanção de caráter gravíssimo. É gravíssima. Por quê? Porque o advogado vai ter a sua OAB cancelada. Vai ter a sua OAB cancelada. Uma pergunta que muitos fazem: eu tenho a OAB cancelada, eu posso voltar a advogar? Pode voltar. Tá? Inclusive, se você sofrer a penalidade de exclusão, você depois pode voltar para a OAB se fizer o processo de reabilitação. B. A exclusão, ela tem publicidade. A exclusão tem publicidade. E outro ponto que eu quero lembrar para vocês, que a exclusão, para ser aplicada, tem que ter manifestação favorável de 2/3 do conselho competente. Bem, então vocês viram aí que a exclusão é uma sanção super grave, é a mais grave de todas. As hipóteses de exclusão, vocês vão ver, são menores que as de suspensão e de censura, porque justamente o advogado vai ter sua OAB cancelada. O advogado não vai poder advogar. Ele pode voltar, como eu já disse, pode, mas aí, no caso da exclusão, ele vai ter que fazer um processo de reabilitação profissional, tá bom? Então vamos ver aqui no quadro as hipóteses de exclusão. Vamos ver elas. Aplicação por 3 vezes de suspensão e infrações definidas nos incisos 27 a 28 do artigo 34, tá bom? Então, aqui nós vimos as hipóteses de exclusão. Então, vejam aqui no quadro, se eu tenho 3 suspensões, a terceira vai se tornar uma exclusão. Tá bom? E agora, nós vamos para a última sanção disciplinar, que é a multa. A multa é uma sanção disciplinar acessória. Ela vai estar junta da censura ou da suspensão. Da exclusão não. Mas por que exclusão não? Pense o seguinte: o advogado já saiu da OAB, já deixou os quadros da OAB porque ele teve a OAB cancelada. Então é justo que ele receba mais uma multa? Não. Então é uma pena de caráter é uma pena que tem esse caráter acessório. A multa, ela vai ser aplicada se houver circunstâncias agravantes. Tá? Artigo 40 do Estatuto, parágrafo único, a gente vê circunstâncias agravantes, como a reincidência. E o valor dela é de 1 ao décuplo da anuidade. Aí está a multa, que é uma sanção acessória, tá bom? Agora eu quero falar com vocês rapidamente do artigo 34. Obviamente eu não tenho tempo de ler o artigo 34, porque o artigo 34 tem 29 incisos. São 29 incisos que tem lá o artigo 34.
tá? Eu vou ensinar para vocês um macete que vai ajudá-los quando cair alguma questão relacionada com o artigo 34. O artigo 34 é um dos mais importantes quando a gente estuda sanções disciplinares, porque ali estão listadas várias infrações que o advogado pode vir a cometer, tá bom? Eu vou explicar para vocês um problema e por isso que o macete vem solucionar o problema. Vamos para o quadro? Porque, olhem qual é a questão que eu quero deixar bem explicado aqui. O artigo 34, ele tem 29 incisos. E qual é a ideia? Do inciso 1 ao inciso 16 e 29, nós vamos aplicar a censura. Tá? Do inciso 17 ao 25, nós vamos aplicar a suspensão. Tá? Do artigo 26 ao 28, nós vamos aplicar a exclusão. Tá? Então vejam aí no quadro que do inciso 1 ao 16 e 29 é a censura. Do 17 ao 25, suspensão. Do 26 ao 28, exclusão. Agora, qual que é o problema? Vocês, na hora da prova, não vão poder usar o Estatuto da Advocacia, tá? Então, por exemplo, se eu disser para vocês que o advogado violou o inciso 7º do artigo 34, vocês vão saber que é caso de censura, tá? Mas se eu disser para vocês que o advogado desrespeitou o sigilo profissional, vocês não vão saber qual é o inciso do sigilo profissional. Logo, vocês vão ter dificuldade de saber se é censura, suspensão ou exclusão. Tá? Quando o advogado desrespeita o sigilo profissional, ele está infringido na infração do inciso 7º do artigo 34. Então, violou o artigo 7º, o inciso 7º do artigo 34, é caso de censura. Então, de cabeça, fica difícil, né, vocês lembrarem a infração e qual é a correspondente sanção. Se torna uma questão difícil. Então, vou ensinar um macete aqui para vocês. Vamos lá. Aqui nós temos um macete, ó, que eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Esfric, fic. Tudo que falar de dinheiro, exceção ao artigo 34, inciso 3º, mas tudo que falar de dinheiro é suspensão. Quando o advogado fraudar a lei, aqui também podemos falar de ato contrário à lei, fraudar a lei, retenção abusiva, extravio de autos também, e inépcia profissional, e conduta incompatível. Incompatível. Então, quando nós tivermos o esfric, nós estamos falando de suspensão. Então, se o advogado fraudar a lei, se o advogado pegou os autos e está 3 anos com os autos e não devolve, se o advogado for considerado inepto, ou se o advogado tiver uma conduta incompatível está lá no artigo 34, parágrafo único,
O que é conduta incompatível? Conduta incompatível é prática reiterada de jogo de azar. Incontinência pública escandalosa. Tá? E embriaguez e toxicomania habituais. Então, se tiver o SFRIC, falou em dinheiro, falou em fraudar a lei, falou em retenção abusiva de autos, falou em inépcia profissional, falou em conduta compatível, a pena é suspensão. Então, lembre do SFRIC. E vamos agora para o FIC. Podemos ir para o quadro. O FIC, que são as hipóteses de exclusão, tá? O FIC é exclusão. Falsa prova dos requisitos da inscrição e inidoneidade moral e C, crime infamante. Então, olhem aí com calma que as hipóteses de exclusão são poucas, só são 3. Tá? As hipóteses de exclusão só são 3. Tá? Lembrando, tudo que falar em dinheiro é suspensão, menos a hipótese do artigo 34, inciso 3º. Tá? O que fala o artigo 34, inciso 3º? Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Então, nessa hipótese está se falando de dinheiro, mas aí a pena é censura. Então, vejam um macete aí, ó. Se não for suspensão, se não for exclusão, vai ser censura. Pode voltar para mim, por favor. Então, vejam, se não for suspensão, se não for exclusão, é censura. Então, lembrem desse macete que como vocês conseguem acertar a questão de cabeça, tá? Por exemplo, o advogado abandonou a causa, trazendo prejuízos para o seu cliente e parari para lá. Abandono de causa, isso que eu quero saber. Abandono de causa é censura, suspensão ou exclusão? Daí vocês vão lembrar do SFRIC, FIC. No SFRIC não tem abandono, no FIC não tem abandono, então é caso de censura. E abandono de causa é censura. Tá bom? Então esse macete é para ajudar a compreensão do artigo 34 do nosso estatuto. Bem, aí fiz uma rápida revisão de sanções disciplinares e agora vamos para um próximo tema que eu quero falar com vocês, que é relacionado com atividades da advocacia. Vamos falar sobre atividades da advocacia e eu quero falar rapidamente sobre o estagiário. O que o estagiário pode fazer? Bem, o estagiário, conforme artigo 3º, parágrafo 2º do nosso Estatuto da Advocacia da OAB, ele pode, a regra, ele pode praticar os atos previstos no artigo 1º do Estatuto da Advocacia da OAB, desde que em conjunto e sob a responsabilidade do advogado. Então, ele pode praticar os atos previstos no artigo 1º do nosso Estatuto. Lá no artigo 1º fala, por exemplo, na postulação aos órgãos do Poder Judicial e juizados especiais. Ou seja, o estagiário, por exemplo, ele pode fazer uma petição, mas desde que em conjunto e sob a responsabilidade do advogado. Esta
é a regra geral, tá? O estagiário pode fazer uma petição? Pode, desde que em conjunto e sob a responsabilidade do advogado. Agora, o que a gente tem que saber? O que o estagiário pode fazer sozinho? Quais são os atos que ele pode realizar sozinho, isoladamente? Então, vamos a eles. Para responder essa pergunta, nós temos que ler o artigo 29 do Regulamento Geral. O artigo 29 do Regulamento Geral traz o que o estagiário pode fazer sozinho. Vamos lá. O estagiário, ele pode requerer certidões de autos de processos findos ou em andamento, junto aos escrivães e chefes de secretarias, pode fazer petição de juntada em processos judiciais e administrativos e pode retirar e devolver autos, assinando a respectiva carga. E também pode realizar atos extrajudiciais, desde que subestabelecido e autorizado pelo advogado. Tá bom? Então, sobre a questão do estagiário, são esses apontamentos aí que eu quero falar para vocês. É estagiário inscrito na OAB. É esse o estagiário aqui que eu estou estudando com vocês. E ainda, eu quero fazer uma revisão sobre órgãos da OAB, que é a matéria que os alunos não gostam muito, mas é uma matéria legal. Vamos lá para órgãos da OAB. Órgãos da OAB. Primeiro, eu vou fazer uma pirâmide aqui que mostra quais são os órgãos da OAB. E já vou fazer alguns comentários. Os órgãos da OAB são 4. Nós temos o órgão máximo, que é o Conselho Federal. Nós temos Conselho Seccional. Nós temos Caixa de Assistência aos Advogados e nós temos a subseção. Os órgãos da OAB são esses 4. Só são esses 4 os órgãos da OAB. Conselho Federal, Conselho Seccional, Caixa de Assistência e subseção. Primeira observação que eu quero colocar aqui para vocês é que o TED, Tribunal de Ética e Disciplina, não é órgão da OAB. Não vão cair nessa pegadinha. Tá bom? Primeira observação. Segunda observação é que a subseção é o único órgão da OAB que não tem personalidade jurídica. A subseção, volto a repetir para vocês não esquecerem, é o único órgão da OAB que não tem personalidade jurídica. Então cuidem para que vocês não errem isto na prova. Tá bom? Outro detalhe que eu quero colocar aqui sobre a OAB. A OAB tem imunidade. Os tributaristas dizem que esse termo está errado, mas a OAB tem imunidade tributária. A OAB tem imunidade tributária com relação às suas rendas, serviços e bens. Então volta para mim. A van da OAB não paga imposto. Prédio da OAB também não. A OAB tem imunidade tributária. Outro ponto que eu quero lembrar para vocês. A OAB,
e a sua natureza jurídica, que é um assunto que foi muito debatido, se entende que a natureza jurídica da OAB é de sui generis. A natureza jurídica da OAB é sui generis. Ou seja, a OAB ela é uma entidade de classe, mas é uma entidade de classe que presta serviço público. Então ela não é tão somente uma entidade de classe, mas ela também não é tão somente uma autarquia. Então, por ter esse caráter peculiar, entende-se que a OAB é uma entidade sui generis. E a OAB não mantém vínculo hierárquico e funcional com qualquer órgão da administração. Não mantém. Então, por exemplo, a OAB não se submete ao Tribunal de Contas. Tá? Então, esses apontamentos iniciais que eu queria passar para vocês sobre os órgãos da OAB. Agora vamos voltar para o quadro. Muito bem, pessoal, então vamos falar sobre o Conselho Federal. Vamos falar sobre os órgãos da OAB. Começar aqui com o Conselho Federal. O Conselho Federal é o órgão máximo da OAB, tendo como sede Brasília. Tá? Quem é que tem direito a voto e voz no Conselho Federal? Direito. Uma vez que caiu uma questão sobre isso e muitos alunos ficaram com dúvida. Direito, voto e voz, presidente e conselheiros federais. E quem é que tem direito somente a voz? Presidente de conselho seccional, agraciados pela medalha Rui Barbosa e presidente do Instituto dos Advogados Brasileiro. Então, direito, voto e voz, presidente e conselheiros federais. Voz, presidente de conselho seccional, quando for lá no Conselho Federal, agraciados pela medalha Rui Barbosa e presidente dos institutos, do Instituto dos Advogados Brasileiro. Instituto dos Advogados Brasileiro. Agora, vem para mim que eu vou falar sobre o ex-presidente. O ex-presidente, ele fica numa situação não muito tranquila, tá? Mas eu vou explicar e vocês vão ver que é fácil. O ex-presidente, ele pode vir a ter direito a voto e voz, ou só direito a voz. Como assim? Se o ex-presidente foi presidente antes da vigência do nosso estatuto, ele vai ter direito a voto e voz. Se o ex-presidente foi presidente depois da vigência do nosso estatuto, que, salvo engano, começou a valer no dia 15 de julho de 94, então quem foi presidente em data posterior a 15 de julho de 94, ele vai ter só direito à voz. Então vejam, presidente da década de 80 da OAB, ele vai ter direito a voz e voto. Presidente que foi agora, por exemplo, o nosso gaúcho Lamáquia, que foi agora de 2015 a 2018, ele vai ter direito só a voz. Então, presidente na década de 80, direito a voto e voz. Presidente que lá pelos idos de 2010, por aí, vai ter direito somente a voz, tá? Então, o ex-presidente vocês têm que cuidar na hora da prova, se caiu alguma questão relacionada, porque dependendo da data, ele pode ter direito a voto e voz, ou só direito à voz, tá bom? Então, Conselho Federal da OAB, vimos quem tem direito a voto, voz, e quem só tem direito à voz. O ex-presidente, ele fica aqui, nós temos que cuidar daí. O ex-presidente, que ele pode estar aqui em cima, né, direito, voto e voz, ou pode estar aqui embaixo, só direito à voz. Bem, como é que funciona a votação lá no Conselho Federal? O Conselho Federal, então, que é o órgão máximo da OAB,
ele é composto pelo presidente, né? Tem o presidente, tem os conselheiros federais que vão lá para Brasília, no número de 3, vão lá para Brasília votar. Então, o presidente e os conselheiros federais estão lá votando. Só que o voto no Conselho Federal é por delegação. Cada unidade federativa do Brasil leva 3 conselheiros federais. Então, Rio Grande do Sul levou 3. São Paulo levou 3. Rio de Janeiro levou 3. Cada estado leva 3 conselheiros federais, mas o voto não é por cabeça, é por delegação. Então, Rio Grande do Sul tem 3 conselheiros federais. São Paulo tem 3 conselheiros federais. Rio de Janeiro tem 3 conselheiros federais. Santa Catarina tem 3 conselheiros federais. Tá? Então volta para mim. Então o voto no Conselho Federal é por delegação. O voto não é individual. Então vamos supor aqui uma situação. O Conselho Federal está vendo se vai intervir no Conselho Seccional de Santa Catarina, porque lá em Santa Catarina tem graves violações ao Estatuto de Advocacia da OAB, ao Regulamento Geral. Está acontecendo problemas financeiros gravíssimos, ou seja, está ruim lá em Santa Catarina. Então o Conselho Federal vai votar se o Conselho Federal vai intervir lá em Santa Catarina. Então vamos fazer de conta que nós estamos diante de uma votação. Vamos para o quadro. Então vamos lá, vamos perguntar para os conselheiros federais do Rio Grande do Sul se deve haver intervenção em Santa Catarina. Um vai dizer sim, outro vai dizer sim e o outro vai dizer sim. Ou seja, nós temos 3-0. 3-0, nós extraímos um voto, porque o voto não é individual, é por delegação. Então nós temos um voto para o sim. São Paulo, vamos supor, sim, não, não. Deu 2-1, igual um voto para o não. Tá? Então o voto é por delegação. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim e não. E o terceiro conselheiro federal não foi no dia da votação. Ficou doente. Quando dá empate, que é raro de acontecer, no caso de empate, o voto não é computado. Empate, o voto não é computado. Empate, o voto não é computado, tá? E aqui, Santa Catarina. Santa Catarina vai votar? Não. Santa Catarina não vai votar. Por quê? Porque é matéria de seu interesse. Então, a delegação não vota em matéria de seu interesse. Então, a delegação não vota em matéria de seu interesse. Então, vocês vejam, volta para mim. O voto, em caso de empate, não é computado. Como no Rio de Janeiro faltou um conselheiro federal, um votou sim, outro votou não, deu empate, então o voto não é computado. E a delegação não vota em matéria de seu interesse. Como é do interesse de Santa Catarina saber se vão intervir no Conselho Seccional de Santa Catarina, se vão intervir ou não, ela não pode votar nessa matéria, que é uma matéria que é atinente a ela, tá bom? Então, nesse caso, a delegação não vota. Então, viram aí como é que funciona a votação no Conselho Federal? O voto é por delegação, de cada delegação se tira um voto, o voto não é individual, não é por cabeça. Agora, nós vamos ver aqui, nos nossos slides, nós vamos ver aqui a questão
das competências. Vamos ver aqui as competências do Conselho. Vamos ver as competências do Conselho Federal. Vamos ver as competências. Deixa eu voltar aqui. Muito bem, então vamos ver aqui as competências do Conselho Federal, tá? Vamos ver as competências do Conselho Federal. São várias. Por exemplo, olhem lá o inciso 5. Editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessários. Então vejam, quem edita e altera o Regulamento Geral, o Código de Ética e provimentos é o Conselho Federal. O Estatuto é uma lei federal, por isso que não é competência do Conselho Federal. Olha o inciso 7º, que foi objeto do meu exemplo. Intervir nos conselhos seccionais onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral. Então, o Conselho Federal tem várias competências que eu estou aqui mostrando para vocês. Olha o inciso 14, por exemplo. Ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos. Ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de junção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Inciso 17, vejam. Participar de concursos públicos nos casos previstos na Constituição e na lei, em todas suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. Abrangência nacional ou interestadual, Conselho Federal. Abrangência estadual, Conselho Seccional daí. Tá? Muito bem. Agora, nós vamos para o Conselho Seccional. Vamos estudar o Conselho Seccional. Então, o Conselho Seccional é o próximo órgão da OAB que eu quero estudar com vocês, tá? A sede é Estado, territórios e Distrito Federal. O Conselho Seccional, para ser criado, tem uma fonte normativa que cria ele, que é a resolução. Não se esqueçam que pois já cobraram isso na prova, a resolução é a fonte normativa que cria conselho seccional. Então, cada estado tem o seu conselho seccional. Tá? Então, Conselho Federal, órgão máximo, dá para a gente fazer uma comparação simples, mas dá. Conselho Federal, União, Conselho Seccional, Estados. Dá para a gente brincar assim. Tá? Quem vai ter direito a voto e voz? Presidente e conselheiros seccionais. Quem vai ter... E lembrando, aquilo que eu falei do ex-presidente serve aqui, tá? E quem é que vai ter direito à voz? Direito à voz. Presidente do Conselho Federal, quando for no Conselho Seccional, tem direito à voz. Presidente do Instituto dos Advogados local. Presidente de subseção. Presidente da Caixa de Assistência e conselheiros federais da respectiva delegação, tá? Então, os conselheiros, pode vir para mim, os conselheiros federais do Rio Grande do Sul, por exemplo, vão ter direito à voz no Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, tá? Então, quem tem direito a voto e voz? Presidente e conselheiros seccionais. Quem tem direito à voz? Presidente do Conselho Federal, presidente do Instituto dos Advogados local, presidente de Caixa de Assistência dos Advogados, presidente de subseção,
e conselheiros federais, esses vão ter direito à voz. Como eu disse, caiu uma vez uma questão sobre isso e alguns alunos ficam preocupados e é simples, tá? Vocês viram aí que é tranquilo. Outro ponto que eu quero falar é sobre a quantidade de conselheiros seccionais que tem em cada conselho seccional. O que diz a lei? Nós temos o artigo 106 do Regulamento Geral, que ele vai dizer o seguinte, ó, abaixo de 3.000, eu posso ter até 30 conselheiros. A partir de 3.000, mais a cada grupo completo, de 3.000, coloco mais um, tendo por total 80. O total é 80 conselheiros. Como assim? Eu não entendi. Vou fazer aqui uma matemática. Nós temos 3.000 advogados em determinado conselho. Eu posso ter até 30 conselheiros. Agora, se eu quiser botar mais um conselheiro, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter mais 3.000 advogados. Então, 6.000, eu tenho 31. 9.000, eu tenho 32. E assim por diante. Até o número de 80, que é o número máximo de conselheiros que eu posso vir a ter. Tá bom? Agora aqui, vamos para os slides para a gente ver a competência do conselho seccional. Vamos ver a competência do conselho seccional. Olha aqui, ó, o conselho seccional cria as subseções e a caixa de assistência dos advogados. Olha esse do inciso 3º, ó. Julga em grau de recurso as questões decididas por seu presidente. Deixa eu abaixar aqui. Por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Então vem para mim. Já caiu isso na prova. Recurso contra a decisão do presidente do Conselho Seccional. Quem é que decide? É o Conselho Seccional. Não vão achar que é o Conselho Federal, tá? Sigamos. É o Conselho Seccional que fixa a tabela de honorários. Por quê? Porque cada estado tem a sua realidade financeira. É o Conselho Seccional que decide os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários. Tá? É o Conselho Seccional que fixa e altera e recebe contribuições obrigatórias, preços, serviços e multas. Estou lá no inciso 9º. Agora vou ler o inciso 10º. Participa da elaboração dos concursos públicos em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis no âmbito do seu território. Concurso público estadual é o Conselho Seccional que cuida, tá? Intervém nas subseções, lá no inciso 15, e na Caixa de Assistência dos Advogados. Então aqui eu estou lendo algumas atribuições do Conselho Seccional, tá? E vem para mim aqui, por favor. Tem mais uma atribuição, outras atribuições que são importantes vocês verificarem lá no Regulamento Geral. Quando forem estudar ética, né, tem que estudar o Estatuto, Regulamento Geral e o Código de Ética, que são as 3 fontes normativas da nossa matéria. Eu vou citar agora o artigo 105 do Regulamento Geral. Olha o que ele diz. Compete ao Conselho Seccional ajuizar, após deliberação, ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Vocês viram que o Conselho Federal também ajuiza ação direta de inconstitucionalidade. Mas o Conselho Seccional ajuiza em face de leis ou atos normativos estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. Então vejam aí a diferença.
O Conselho Seccional também ajuiza ação civil pública, mandado de segurança coletivo. Olha o mandado de junção. Mandado de junção em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vejam também a questão da diferença do mandado de junção em face de Constituição Estadual ou de Lei Orgânica do Distrito Federal, daí é o Conselho Seccional. Parágrafo único. O ajuizamento é decidido pela diretoria no caso de urgência ou recesso do Conselho Seccional. Bem, agora vamos falar sobre o próximo órgão da OAB, que é a subseção. A subseção. Vamos falar sobre a subseção. Como eu disse, a subseção é o único órgão que não tem personalidade jurídica. A subseção, ela abrange um município, parte de um município ou mais de um município. Tá? Para serem criadas, elas têm que ter, no mínimo, 15 advogados com domicílio profissional na área em que se quer criar a subseção. 15 advogados. E o que eu quero falar para vocês de importante, pode vir para mim, é que o artigo 61, parágrafo único, trata do que a subseção pode fazer se ela tiver um conselho. Se a subseção tiver mais de 100 advogados, ela pode ter um conselho. Tá? E se ela tiver um conselho, ela pode fazer outras coisas. Por exemplo, se ela tiver um conselho, ela pode editar seu regimento interno a ser referendado pelo Conselho Seccional. Se ela tiver um conselho, ela pode editar resoluções no âmbito da sua competência. Ela pode instaurar e instruir processos disciplinares que vão ser julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplina, mas ela pode instaurar e instruir, e ela pode receber pedido de inscrição de advogados e de estagiários, instruindo e emitindo parecer prévio. Mas quem é que vai decidir? Quem decide é o Conselho Seccional sobre tal pedido de inscrição de advogado ou de estagiário. Tá bom? Então, vamos botar aqui no quadro, só para vocês não esquecerem. Se ela tiver mais de 100 advogados, ela pode ter um conselho. E tendo um conselho, ela pode, então, ter mais competências, conforme o artigo 61, parágrafo único do nosso Estatuto da Advocacia da OAB. Tá bom? Agora eu vou para o último órgão da OAB, que é a Caixa de Assistência aos Advogados. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Caixa de Assistência aos Advogados do RS, Santa Catarina tem a CAASC, tem a Caixa de Assistência de São Paulo e assim por diante. Tá? A Caixa de Assistência, ela visa ajudar, assistir ao advogado. E para serem criadas tem que ter mais de 1.500 advogados no Conselho. No Conselho Seccional tem que ter mais de 1.500 advogados para serem criadas as caixas de assistência. Então é um órgão que vai ajudar o advogado. Graças à Caixa de Assistência, o advogado tem desconto em cinema, tem desconto em médicos, dentistas, ou seja, é um órgão que ajuda o advogado, a Caixa de Assistência. Lembrando então que o único órgão da OAB que não tem personalidade jurídica é a subseção. E uma vez caiu na prova uma questão sobre subseção, foi bem interessante. Vem para o quadro aqui comigo, por favor. Uma vez caiu uma questão falando do conflito entre subseções. Subseção 1 versus a subseção 2. Quem é que vai julgar? O conflito, Conselho Seccional.
Mas no conflito entre uma subseção e um conselho seccional, quem é que vai julgar? É o conselho seccional. Tá? Bem, pessoal, agora vamos estudar a matéria de grande importância para a sua prova, que são direitos dos advogados, que é a matéria mais cobrada pela OAB, inclusive com relação às outras matérias. É a matéria mais cobrada, direitos dos advogados, que está lá no artigo 7º do nosso estatuto. Tem também o artigo 7º-A, que fala dos direitos das advogadas. Vamos começar, então, com o nosso estudo. E eu quero tratar da inviolabilidade. É direito do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho. Inclusive, se o advogado tiver um escritório dentro da sua casa, esse escritório é inviolável. Bem como dos seus instrumentos de trabalho, a mochila, a mala do advogado, da sua correspondência escrita, carta, eletrônica, e-mail, telefônica, mensagem que recebe e telemática, WhatsApp, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, a inviolabilidade é a regra, tá? Só que essa inviolabilidade ela pode vir a ser quebrada. Ela pode vir a ser quebrada conforme parágrafo 6º do nosso artigo 7º do Estatuto. Vamos ver. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput desse artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Então, olhem aqui, vamos anotar para a gente não esquecer. Então, a regra é a inviolabilidade. Essa inviolabilidade só pode ser quebrada se forem atendidos os requisitos do parágrafo 6º do artigo 7º. Quais são? Presentes indícios de autoria e materialidade, decisão motivada, proferida por um juiz competente, decisão motivada. Essa decisão vai expedir um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado e tem que ter representante da OAB. Então, para quebrar a inviolabilidade, tem que ter presentes indícios de autoria e materialidade, decisão motivada, mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, e tem que ser cumprido esse mandado de busca e apreensão com o representante da OAB. Certo? Então é isso. Mas ainda tem mais coisas que nós temos que olhar lá no inciso 2. Tem mais assuntos que nós temos que olhar no inciso 2. Vejamos aqui, ó. Olha o que diz ao final do parágrafo 6º, ó. Quando quebrada a inviolabilidade, é vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado. Estou lendo lá
a parte final do parágrafo 6º, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Volta para mim. Então, o mandado de busca e apreensão é específico e pormenorizado. Vai pegar tal coisa lá. Não é chegar e abrir passo do cliente. Documentos dos clientes não podem ser acessados. Por quê? Porque o advogado e o cliente têm a relação de sigilo profissional. Tá? Se descobre lá, se vê um documento de um cliente lá e o cliente diz que matou uma pessoa, agrediu alguém, não vão poder investigar essa pessoa com base naquele documento. Não vão poder ir atrás daquela pessoa, porque tem o sigilo profissional, certo? Então, os documentos dos clientes não poderão ser acessados, tá bom? Vejam agora a ressalva do parágrafo 7º, olhem aqui comigo. A ressalva constante do parágrafo 6º desse artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partífices ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Então, só vai poder se acessar os documentos dos clientes se esses clientes são coautores e partícipes do advogado no crime que deu ensejo à quebra da inviolabilidade. Então, não se pode acessar os documentos dos clientes, essa é a regra. Exceção, poderão ser acessados os documentos, os bens dos clientes, se eles forem coautores ou partícipes do advogado no crime que deu ensejo à quebra da inviolabilidade. Tá bom? Então, esse inciso 2º do artigo 7º, que é relacionado com o parágrafo 6º e parágrafo 7º, é bastante importante. Vamos ver mais um inciso aqui, para a gente seguir com o nosso estudo. Inciso 3º. É direito do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Mesmo que estejam incomunicáveis, é direito do advogado se comunicar com eles, inclusive mesmo sem procuração, até porque ninguém sabe quando vai ser preso, via de regra, né? Então ninguém deixa a procuração no escritório de um advogado. Vou deixar 10 procurações aqui. Não existe isso, tá? Outro inciso, 17. É direito do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Vem para mim aqui. O desagravo é um ato que é uma ação que a OAB tem para ir contra ofensas que o advogado recebe em razão do exercício da profissão ou em razão de cargo que se tenha na OAB, tá? Cargo ou mandato. Então, a OAB se vale do desagravo, que vai repudiar, né, as ofensas que o advogado vier a receber no exercício da sua profissão, tá certo? Então, o desagravo é essa atitude da OAB em repudiar e contra pessoas, autoridades, melhor dizendo, que cerceiam o exercício da profissão de maneira grave, de maneira injusta. Vamos ver aqui o desagravo. Ele está especificado no artigo 18 e 19 do Regulamento Geral. Vamos ver aqui o artigo 18 e 19 do Regulamento Geral. Ou melhor, vamos ver o artigo 18. Eu separei o artigo 18 aqui para vocês. Vamos ver aqui. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente. Qual é o conselho competente? É do local da ofensa. De ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. Inclusive, pessoal, não se esqueçam, o desagravo, ele não depende do consentimento do ofendido, não se esqueçam disso. O desagravo não depende do consentimento do ofendido, tá? Eu vou me focar aqui no estudo no artigo 18, tá? Que o artigo 18 teve mudanças e eu vou ler algumas delas. Vamos lá. Parágrafo 1º, aqui é uma mudança que a prova ainda não cobrou.
O pedido será submetido à diretoria do conselho competente, que poderá, nos casos de urgência e notoriedade, conceder imediatamente o desagravo, ad referendo do órgão competente do conselho, conforme definido em regimento interno. Então, o conselho pode conceder o desagravo, em caso de urgência e notoriedade. A diretoria do conselho pode conceder imediatamente. Então, a diretoria do órgão, isso é uma novidade, pode conceder imediatamente o desagravo em caso de urgência e notoriedade. Ad referendo, o que significa isso? Para confirmação do conselho, tá? Para depois o conselho confirmar, tá bom? Vamos voltando aqui para a tela. Parágrafo 3º do artigo 18. O relator pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado, ou se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Então, se for ofensa pessoal, não cabe desagravo, tá? Quinto, isso aqui, outra grande novidade. Os desagravos deverão ser decididos no prazo máximo de 60 dias. E em caso, parágrafo 6º, em caso de acolhimento do parecer, é designada a sessão de desagravo, amplamente divulgada, devendo ocorrer no prazo máximo de 30 dias, preferencialmente no local onde a ofensa foi sofrida ou onde se encontra a autoridade ofensora. Então vejam, o prazo para serem decididos o desagravo, o prazo máximo é de 60 dias. E a sessão tem que ser feita no prazo máximo de 30 dias. Tá? Não se esqueçam disso. Por fim, quero falar com vocês rapidamente da imunidade. Olha o que diz o parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato, vocês viram que desacato foi grifado, puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Então, vocês, da leitura do artigo, viram que o desacato foi riscado. Então, o advogado só tem imunidade para injúria e difamação. O advogado só tem imunidade para injúria e difamação. Calúnia não tem imunidade e nem para o desacato. Então, não se esqueçam disso. Imunidade, injúria e difamação. Bem, pessoal, eu encerro aqui a nossa revisão de ética. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado aí por tudo e até uma próxima. Valeu!